Bom, o novo decreto das armas elaborado pelo governo Bolsonaro gerou muita discussão em torno do assunto. E este é o tema do nosso quadro Direito em Pauta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que vai fazer um pronunciamento sobre o novo decreto das armas nesta terça-feira. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro defendeu a medida. Para debatermos o assunto, nós contamos com a presença do professor da Faculdade de Direito de Santa Maria e da IMED Porto Alegre, professor Eduardo Pazinato, e com o advogado integrante do movimento Armas pela Vida, Dr. Diego Gomes Ferreira. Sejam sempre bem-vindos. Bom, vamos começar com o decreto assinado pelo presidente praticamente uma semana, amplia em muito as atuais condições que autorizam o porte de armas. As medidas incluídas no texto facilitam que certos profissionais, como, vamos citar alguns aqui, advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, por exemplo, portem armas de fogo carregadas. Como é que vocês avaliam essa medida do presidente? Vou começar com o professor Pazinato, depois com o doutor Diego. Fiquem à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, parabenizar vocês por sempre trazerem temas candentes, temas que são da agenda pública para o debate do Conexão RS. Eu vejo com muitíssima preocupação, né? Primeiro porque este decreto ele se apoia numa premissa equivocada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, que é aquela que diz que com mais armas em circulação no mercado a gente vai ter mais proteção, né? Na verdade, os estudos, né, sérios, acadêmicos, do Brasil e do exterior demonstram que mais circulação de armas significam mais mortes, né? Essas mortes podem decorrer do mau uso do armamento, de acidentes domésticos, mas também do emprego desse armamento, aumentando a letalidade e a lesividade dos conflitos interpessoais. Então a premissa é equivocada. O decreto, por sua vez, ele retira alguns requisitos que estavam previstos pela legislação de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, ele comete erros de forma, né, que o tornam inconstitucional e ilegal. Né? Tanto que nós temos duas comissões já trabalhando nesse sentido, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e ainda uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, e que fazendo com que o STF tenha que se manifestar justamente sobre a constitucionalidade desse decreto. Eu acredito que do ponto de vista jurídico, constitucional, esse decreto está eivado de vícios de origem, né? E do ponto de vista técnico, baseado nessas evidências, a gente, na verdade, verifica com preocupação porque não vê uma política de segurança pública explicitada pelo governo federal. O que nós temos em janeiro é uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento e essa que, segundo vários doutrinadores do campo jurídico, extravasa a competência do próprio presidente da República na medida em que ele legisla através do decreto, contrariamente à legislação federal. Se quisesse alterar essa legislação, o procedimento formal seria encaminhar para o Congresso Nacional um projeto de lei alterando o Estatuto do Desarmamento. Doutor Diego, por favor. Bom, eu vou dividir por partes também. Eu acho que a gente tem que discutir em primeiro lugar, né, se o decreto ele é em si, no seu mérito, algo positivo, se isso pode ser algo benéfico, e depois a gente tem a análise, vamos dizer, mais especificamente jurídica, que é dizer o seguinte: esse decreto ele é válido, ele está de acordo com a lei, falando para o telespectador, com a lei e a Constituição, ou ele contraria algum artigo da lei ou algum artigo da Constituição. Bom, vamos lá. No primeiro ponto, eu acredito, tenho sustentado, já conversamos aqui, sobre a questão do direito à liberdade do cidadão, escolha do cidadão. Eu quero que você, telespectador, escolha se gostaria de eventualmente adquirir uma arma de fogo ou não. Eu não quero que um suposto estudioso diga se é bom ou não você ter uma arma de fogo. Além disso, e eu acho que é complicado a gente entrar numa discussão sobre metodologia de pesquisa científica num programa de televisão, isso demandaria uma análise muito mais aprofundada, teria que ser feito talvez um programa com horas de duração sobre o assunto. As pesquisas que apontam, vamos dizer, essas correlações entre mais armas, menos armas e a violência, elas têm uma série de problemas. Elas, na verdade, não conseguem demonstrar de forma convincente
que é o armamento que tem em si um impacto, quer positivo, quer negativo, porque eu também poderia citar aqui as pesquisas que dizem que mais armamento é algo positivo. Eu não gosto, sinceramente, desse tipo de pesquisa, porque é muito difícil a gente isolar todas as variáveis possíveis. Quer dizer, a gente a gente está numa sociedade, a gente não está num laboratório onde consiga testar lá um medicamento num ambiente controlado. Tudo bem, foi feito o estatuto, pode ter havido uma mudança positiva ou negativa nos homicídios, até na verdade os homicídios aumentaram muito do estatuto para cá, mas de qualquer forma, quer dizer, como é que eu vou saber de fato se a relação de causa e efeito é entre o desarmamento ou não? Então eu entendo que temos que ficar no âmbito da liberdade individual. Além disso, mesmo que uma pesquisa pudesse realmente me convencer de que o armamento tem um efeito negativo, isso ainda assim não seria um argumento adequado, válido, para restringir um direito básico de qualquer pessoa, que é o direito à legítima defesa. Por quê? Porque isso é um raciocínio utilitarista, quer dizer, eu estabeleço uma discussão de princípios, a pessoa tem direito ou não tem direito à legítima defesa? A lei, a Constituição dizem que sim. Bom, como é que eu vou me defender de forma legítima de uma pessoa, de um agressor, sem ter uma arma? Eu não consigo. Então, a única solução é eu permitir que, dentro, claro, de parâmetros de controle, as pessoas tenham acesso ao armamento. Mas aí isso vai ser ruim. Bom, então eu vou negar um direito claro, que pode ser, obviamente, logicamente demonstrado, por causa de um argumento meramente consequencialista. Bom, então, em última instância, eu posso apresentar, eventualmente, um trabalho científico, posso produzir mostrando, por exemplo, que a vedação à liberdade de expressão na China e que o regime ditatorial chinês são benéficos para a economia, que isso é muito bom, então vamos fazer o PIB crescer, a gente dá uma segurada na liberdade de expressão, a gente acaba com a democracia, instaura uma ditadura aqui que vai ser mais eficiente, a economia vai crescer, as pessoas vão ter mais comida na mesa. Isso não é uma forma válida, na minha visão, de se legislar. A gente tem que ter presentes as consequências, mas não pode ser puramente utilitarista. Agora, com relação à questão da legalidade do decreto, num plano jurídico, o decreto, assim, ele é absolutamente legal e, consequentemente, constitucional. A única possível inconstitucionalidade que existiria no decreto seria ele trazer matérias que não estão previstas no Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, ele não se limita a regulamentar o Estatuto, ele cria novos direitos ou deveres. Isso poderia ser inconstitucional porque a Constituição, no mais, ela não trata de forma direta do controle de armamento. Até acho uma pena, acho que em 88 deveriam ter criado um direito ao armamento dentro da Constituição, mas enfim. Pois bem, o que o decreto fez? Ele pegou um regulamento anterior, feito pelo governo do PT, e alterou alguns pontos. Qualquer ponto que está presente nesse decreto de hoje, em algum momento já havia sido tratado num plano inferior à lei, por decreto ou instituição normativa, pelo governo do PT. A única diferença é que o decreto decidiu abandonar uma filosofia de boicote e cerceamento aos direitos. Então a gente tinha uma legislação que era toda 100% baseada em impedir as pessoas de exercerem os direitos que estavam previstos no Estatuto. E agora temos o quê? Uma regulamentação que vai no outro sentido, vai no sentido de permitir que as pessoas exerçam os direitos que estão previstos dentro do Estatuto de Desarmamento. É basicamente isso. Então, assim, o decreto, ele não tem legalidade de maneira nenhuma. Ele mantém os parâmetros todos de controle presentes no Estatuto de Desarmamento, todos os procedimentos formais previstos em lei são mantidos, então o decreto ele é algo positivo porque devolve ao cidadão uma liberdade fundamental e, ao mesmo tempo, ele é plenamente conforme à legislação. Antes, peço ajuda dos dois convidados para que a gente possa explicar bem a respeito do novo decreto. Sempre ocorre uma confusão com o que é posse e porte. Qual a diferença, se vocês podem me ajudar a explicar para quem está em casa, a diferença entre posse e porte? Doutor, se quiser, por favor, fica à vontade. A distinção é bastante simples. A posse, conforme é prevista em lei, é o direito de a pessoa manter uma arma de fogo dentro ou de uma das suas residências, do seu domicílio, ou no seu local de trabalho, desde que esta pessoa seja proprietária ou gerente de um estabelecimento comercial. O porte é o direito de a pessoa
poder se deslocar com uma arma de fogo fora do seu domicílio ou do seu local de trabalho. Quer dizer, basicamente eu poder, vamos dizer, andar na rua aí com uma arma de fogo, isso é o porte. Perfeito. Vamos lembrar que você pode participar da nossa conversa, com a sua opinião, com a sua pergunta, 99588-2374. Nós já temos algumas participações. Vamos para a tela. Lara Schmidt, ou Smith, acredito eu, posso ter me confundido, Lara, tá? Perdão. Parabéns ao advogado Diego Gomes Ferreira, excelente debate, colocações racionais e claras. A arma de fogo anula a tirania do mais forte e protege a integridade do mais fraco, essa é a opinião da Lara. Amigos do Conexão, a arma não combate o desemprego. Esse presidente deveria se preocupar com esse assunto, não diminuir o investimento na educação e parar de se preocupar com a sexualidade das pessoas e achar que vai resolver tudo pondo revólver na mão das pessoas. Armas podem acabar sim com os desempregados, negros e pessoas que moram nos morros brasileiros. É a opinião do Alberto de Charqueadas, mande a sua também, é um espaço democrático. Bom, vamos tentar entender pelo menos a intenção do governo, né? Alguns constitucionalistas criticam principalmente a questão das profissões, a lista de profissões, né? Aqui temos ali caminhoneiros, advogados, políticos, eleitos, entre outros. Qual a intenção, na opinião de vocês, em ampliar o número de categorias no decreto? A intenção, ao que me parece, é bem clara, é atender a uma promessa de campanha para segmentos específicos, para nichos específicos eleitorais que deram a vitória ao atual presidente, né? E esse ponto, especificamente, é um dos pontos em que há uma arguição em relação à constitucionalidade, justamente porque o decreto ele amplia, né, e as categorias profissionais incluídas, inclusive sem a necessidade da comprovação da efetiva necessidade. Diferentemente do que disse aqui o meu colega, o Diego, não se trata de um suposto pesquisador ou professor determinar quem pode ou não possuir ou portar arma de fogo. O que o Estatuto do Desarmamento fez foi justamente estabelecer a demonstração da efetiva necessidade para um delegado federal, tá? Então é preciso que a gente não crie, né, falácias que levam o nosso telespectador a erros, né? Na verdade, o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo uma conjuntura absolutamente desfavorável em relação à insegurança, à violência e o crime. Nós deveríamos estar nos perguntando quais são as causalidades, os fatores que nos levaram a esse estado de coisas. Um dos fatores que nos levaram a esse estado de coisas, que é compreendido pelas Nações Unidas como um elemento, um fator de risco gravíssimo, é a circulação ilegal de arma de fogo, o baixo nível de controle. Isso não tem nada a ver com o direito fundamental à legítima defesa. Não é disso, né, que se trata quando se regula um decreto. Nem poderia ser, porque essa é uma matéria legal constitucional. Se eu admito que esta é a questão, eu estou, na verdade, incorrendo no equívoco de defender a inconstitucionalidade e a ilegalidade. A legítima defesa está, na verdade, subsumida no Código Penal, né? Nós temos excludentes de licitude quando assim se derem enfim, as argumentações próprias de que aquela resposta se deu dentro de um quadro de razoabilidade, né? de uma ameaça que se dava à vida do cidadão e da cidadã. Então nós não estamos regulando, nem poderíamos fazê-lo por decreto, a legítima defesa ou o direito fundamental à legítima defesa. Como qualquer direito fundamental, também este não é absoluto, né? E quando nós falamos de arma de fogo, nós não estamos falando de qualquer artefato ou qualquer instrumento, nós estamos falando de algo que tem um potencial de lesividade, que mata, né? E que pode vir a ser usado para defesa. E é por isso que o Estatuto não proibiu a circulação de armas, ele criou controles para isso, né? É por isso que a gente precisa regular essa matéria, né? Porque nós estamos, na verdade, tratando de um fator de risco e é como tal que nós devemos ver. Diego. Bom, acho que o Pazinato falou tudo. O Estatuto ele não proibiu a circulação, ele criou controles e isso tem que ser regulado, palavras dele. Pois bem, realmente o Estatuto não proibiu, ele criou controles, isso tem que ser regulado. Foi exatamente o que o presidente Bolsonaro fez. O que ele fez? Ele se limitou, no caso da polêmica das profissões, a aplicar, por meio de uma regulamentação, aplicar de forma isonômica o que está previsto no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento realmente ele não teve uma pretensão de abolir completamente a circulação de armas de fogo. Ele teve uma pretensão, sim, de limitar a
o porte de armas de fogo a pessoas que, na visão do legislador e de forma equivocada, precisam de um porte de arma de fogo. Quer dizer, como se alguém precisasse mais do que outra pessoa. Pois bem, isso foi o que o legislador fez. Então ele disse assim, quem tem um bom motivo para andar com uma arma poderá fazê-lo. Quem não tem, não deverá andar armado, mas poderá ter uma arma dentro da sua residência ou do seu local de trabalho. Isso foi o que o Estatuto fez. O Estatuto ele dividiu o porte de arma em 3 categorias. Primeiro, profissionais e categorias contemplados com o porte em legislação própria. Então o Estatuto ele não tirou o porte de quem tinha um direito expresso ao porte previsto em lei. Caso, por exemplo, de juízes e promotores. O Estatuto depois ele instituiu categorias de profissionais e pessoas que realizam determinadas atividades que têm direito ao porte de arma. E aí entram, por exemplo, os policiais, os militares, uma série de profissões e atividades. Isso está no artigo 6º do Estatuto. Depois, no artigo 10º do Estatuto, o que o Estatuto disse? Que quem não pertencesse a uma das categorias privilegiadas com direito ao porte, vamos dizer, por prerrogativa, poderia requerer o porte, desde que preenchesse uma série de requisitos, se demonstrasse à Polícia Federal, num requerimento, a sua efetiva necessidade e aí ele subdividiu em exercício de profissão de risco ou ameaça. Isso está lá no parágrafo único, inciso 1º do Estatuto de Desarmamento. Perfeito. O que o governo fez ao determinar que determinadas profissões e atividades ficariam presumidamente abrangidas pela efetiva necessidade? Ele fez o seguinte, ele disse, não, o artigo 10 diz que profissões e atividades perigosas geram direito ao porte. Então está bem, então vamos disciplinar quais são essas profissões. Qual é o sentido de cada delegado, simplesmente pela sua interpretação das coisas, decidir qual profissão é perigosa ou qual não é? Isso gera desigualdade. Isso gera situações em que 2 pessoas que fazem a mesma coisa vão se deparar com resultados diferentes a um pedido de porte. E isso viola uma série, inclusive, de princípios constitucionais, porque o Estado ele tem uma obrigação de comportamento isonômico. Então, o que o Estatuto fez? Disse, não, essas profissões aqui são perigosas. E a gente olha e vê que elas são perigosas. Ou são inerentemente mais sujeitas, vamos dizer, a riscos, quer por exposição, como no caso do caminhoneiro. Poxa, um caminhoneiro às vezes dorme no meio da estrada. Quer dizer, como é que alguém em sã consciência vai negar que seja perigoso ser caminhoneiro no Brasil? O caminhoneiro não tem estrutura de locais de parada, ele está sujeito a estragar um caminhão lá no fim do mundo. Isso é perigoso. Negar que seja perigoso é um absurdo. Não, mas o Estado aí, desculpe, dá uma parte, Diego. O Estado, ele na verdade assume que é perigoso e abre mão da sua responsabilidade constitucional para que o caminhoneiro se proteja sozinho. Não, porque o decreto ele não diz que a polícia não vai mais atender ligações de caminhoneiros. O decreto não trata de policiamento, ele não trata de segurança pública. Só o que ele diz é uma profissão mais perigosa do que, por exemplo, ser, sei lá, Já respondendo, comerciário. Diego, aqui o Elton gostaria de saber se o novo decreto abriu possibilidade de advogados terem porte. Não, o decreto, eu até acho que deveria, porque os advogados frequentemente são mortos, são executados por problemas relacionados ao trabalho. Eu defenderia que houvesse esse direito, mas esse direito não foi contemplado. Foi contemplado o direito, então, ao porte por reconhecimento de que há um perigo inerente ao exercício da profissão, quando a advocacia for exercida por um agente público. Então, é apenas para servidores públicos. Só complementando, desculpa o raciocínio. Então, o que acontece? O decreto ele decidiu simplesmente estabelecer atividades que são perigosas. Algumas delas eu até poderia discutir, será que é perigoso, será que não é perigoso? Outras não tem como negar que sejam atividades perigosas e estabelecer um tratamento igualitário. Sim. Mas, uma surpresa aqui, uma novidade que não tem sido abordada na imprensa, nos artigos de juristas, etc. Isso aconteceu a vida inteira. O PT, que agora critica o decreto que regulamentou o Estatuto, ele mesmo, na época da sua gestão, ele instituiu uma lista de profissões perigosas, sequer por decreto, por instrução normativa,
Então, houve a Instrução Normativa 23 de 2005, que dizia: consideram-se perigosas para fins do artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1 do Estatuto, além de outras que o delegado considerar perigosas, as seguintes profissões. E aí tinha uma lista de profissões. A única coisa que foi feita agora foi estabelecer um rol que era um pouco menos restritivo, porque lá eles só consideravam perigoso algo que fosse assim, uma coisa de filme. Senhores, a gente está com o tempo curto, ainda tem outras questões aqui que eu vou deixar para um outro encontro discutirmos sobre esse decreto, por exemplo, a relação com os menores de idade, as aulas de tiro, mas num primeiro momento a gente já esclareceu para quem está em casa não só o decreto, como também instituiu o debate em alto nível, por isso agradeço, professor Pazinato, doutor Diego, sejam sempre bem-vindos e que a gente possa evoluir nessa discussão, porque ela não se encerra aqui hoje, é apenas um primeiro momento. Você aí de casa vai ter oportunidade de acompanhar essa discussão hoje no nosso horário alternativo. Por isso, agradeço a discussão em alto nível e que a gente possa continuar esse debate na sequência. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado.